Vamos seguir com a ordem dos oradores que já estavam inscritos para falar pela liderança e breves também comunicações. Então, deputada Janete. Você pela liderança. Senhor presidente, colegas parlamentares, foi lido na tarde de hoje, agora, nesse plenário, o pedido de autorização para processar o presidente Temer. É a primeira vez na história da República que um presidente, no exercício do cargo, é acusado de crime comum. O ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, o homem de confiança de Temer, flagrado recebendo a mala de dinheiro de corrupção destinado ao presidente, está preso. Temer só não está preso por gozar da imunidade do cargo. Confio que a maioria da Comissão de Constituição e Justiça, primeiro, e depois, este plenário, vamos autorizar que Temer seja investigado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E essa autorização no plenário terá que se dar como aconteceu na votação referente à presidenta Dilma, com um púlpito aí no meio, nominal, aberta e sem evocar filho, madrinha, cachorro, porque esse assunto é muito sério e a população brasileira tem que acompanhar para e passo o que vai acontecer nessa casa. Deputado Júlio Delgado, uma parte. Brava e combativa deputada Janete, que vem lá do nosso querido Amapá, e primeiro dizer a Vossa Excelência do prazer que tenho de honrar consigo a nossa bancada do PSB e que lutamos juntos pelos nossos princípios, pelos nossos propósitos e aquilo que desejamos para o nosso país e o papel que o nosso partido desempenhará nesse processo. Quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo início já do seu pronunciamento. Deputada Janete, eu não sei se os deputados e deputadas têm noção do papel que desempenharão na história deste parlamento. O papel que cada um desempenhará. O deputado Chico falou que o papel e a história pode nos colocar no lixo ou podem relegar um papel relevante de cada um num fato inédito que acontece nessa República. Um presidente no exercício do mandato está sendo solicitado ao parlamento, à Câmara dos Deputados, que possa autorizar o prosseguimento de uma ação penal. O impeachment, deputada Janete, que nós já tivemos 2 casos no Brasil, o impeachment era crime de responsabilidade de ações políticas. Este é muito mais grave, tão inusitado que a Secretaria da Mesa tem que encaminhar um parecer ao presidente pela forma do prosseguimento do mesmo. E eu quero concordar com Vossa Excelência que essa votação, já que vai fazer similitude, já que não tem algo que aconteceu, seja feita no mínimo da mesma forma que foi o impeachment, até porque ele é muito mais grave que o próprio impeachment, porque o presidente da República não está acima do bem e do mal. Ele é um homem excepcional do que os outros homens e mulheres do Brasil, quando ele quer achar que essa excepcionalidade possa se acobertar, como o deputado Miro cobrou, não fazer a sua defesa para jogar ao parlamento a responsabilidade de protegê-lo e de blindá-lo para que o processo não dê prosseguimento. Esse processo e essa denúncia venha ao parlamento para que ele seja julgado pelo Supremo. Nós só vamos autorizar o prosseguimento ou não. E sabemos o que está em jogo aqui. Os próprios apoiadores do governo defendem claramente que o governo vai fazer de tudo. Vai dar emenda orçamentária, vai dar cargo, vai negociar da forma que for. Este papel está sendo julgado para as eleições de 18, para a história de cada um de nós, porque ficará dessa decisão aqui, se ele pode se julgar o senhor de todos e que não pode ser condenado ou processado, porque muitos aqui o são, muitos são denunciados e vão à frente. Agora, talvez esses queiram proteger o presidente para se proteger também. A história reservará a cada um de nós o papel que desempenharmos nesse caso. E eu tenho certeza que Vossa Excelência, assim como eu e vários deputados, vamos estar à altura do que esse parlamento deve representar. E aqueles vão julgar do que pode ser feito. O parecer da mesa, o encaminhamento inusitado e tudo que está prosseguindo dessa ação vai ditar aquilo que nós queremos e o papel
que desempenharemos. Parabéns a Vossa Excelência, eu tenho certeza que Vossa Excelência cumprirá exemplarmente o seu papel como parlamentar e representante do povo do Amapá. Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado Júlio, é oportuno o seu à parte e que eu incorporo ao meu discurso, que vai constar nos anais dessa casa. É um dia histórico esse dia de hoje e a nossa responsabilidade dos parlamentares, homens e mulheres, é enorme para com a população brasileira. Amanhã, dia 30, os trabalhadores e trabalhadoras vão parar o Brasil. No Amapá, às 8 horas da manhã, vamos fazer uma passeata desde a Praça da Bandeira, às 11 horas, na Praça Veiga Cabral. Lançaremos oficialmente no meu estado do Amapá a campanha por eleições diretas já. E faremos também o lançamento da frente suprapartidária por diretas já. A greve geral é para impedir a retirada de direitos, é contra a corrupção que tomou conta do governo, contra o desmonte do patrimônio nacional e em favor das eleições diretas. Digo de outra forma, a paralisação em todo o Brasil é para garantir os direitos conquistados ao longo das décadas, para combater a corrupção, para proteger o patrimônio e a riqueza nacionais que este governo entrega ao capital privado e é para fortalecer a democracia. O atual governo, cujo projeto não foi aprovado pelas urnas, é subserviente ao mercado, ao rentismo, ao agronegócio, uma ameaça ao Brasil e aos brasileiros. É conivente com crimes financeiros, sociais e ambientais. Rebaixa o país no cenário geopolítico e empobrece a população trabalhadora. A crise econômica, social e política se agravou quando o grupo derrotado nas eleições de 2014 não aceitou o resultado. Esta indisposição com a democracia levou o Brasil a uma das piores crises da sua história. Não foi para combater a corrupção que a oposição, agora governo, foi às ruas e fez o julgamento político da presidenta Dilma. Hoje, quando o presidente que encontra-se sobre suspeita de ter praticado crime comum se pronuncia, ninguém bate panela, como batia antes, quando a presidenta Dilma estava à frente do poder, à frente da presidência da República. Boa parte está indiciada por diversos crimes, como colocou o deputado Júlio Delgado, meu colega do Partido Socialista Brasileiro. Como registrou a Polícia Federal, fizeram um acordão tentando livrar corruptos da cadeia. Temer foi denunciado por corrupção ativa e por obstruir a justiça. É investigado por formação de quadrilha. Pela primeira vez na história da República, um presidente no exercício do mandato é denunciado por crime comum. A cada episódio, abre os cofres em busca de apoio. Mas eu tenho certeza que essa casa não se dobrará, não se deixará comprar para continuar essa crise política e econômica no nosso país. Repito, confio que esta casa autorizará o Supremo investigar e julgar o presidente Temer por crime comum pelo bem do Brasil. Ele e sua equipe não têm estatura ética e administrativa para governar o país. É urgente que seja substituído pelo voto dos brasileiros que querem escolher o novo presidente. Enquanto ele permanece, o Brasil piora. A carga tributária aumenta e os serviços públicos diminuem, mas setores lucrativos como o agronegócio, as teles, as empresas de comunicação recebem perdões, isenções,
recursos subsidiados, algumas vezes maiores que o alardeado rombo fiscal. Os gastos com juros e serviços da dívida pública consumiam assustadores 44%, já alcançam 55% do orçamento. O veto da presidenta Dilma à auditoria da dívida, que mereceu minha crítica aqui dessa tribuna, não acalmou o mercado. Então, para atendê-lo, Temer congela por 20 anos os investimentos públicos. É dinheiro que financiará a corrupção e o rentismo, penalizando os usuários dos serviços públicos. Se esta medida tivesse sido tomada em 2002, o orçamento da saúde seria 30% menor e o da educação 50% menor. Imaginemos que situação estaria vivendo a maioria da população brasileira que carece e tem direito aos serviços públicos. Neoliberal, este governo entrega ao capital privado os 100 bilhões de barris do pré-sal, alegando que a estatal Petrobras, principal detentora das tecnologias para sua exploração, não pode fazê-lo. Isso é conversa. Ao transferir essa riqueza ao capital internacional, acaba com um fundo social constitucional idêntico ao que fez a Noruega, deixar a pobreza em meados do século passado para elevá-la ao maior índice de desenvolvimento humano atualmente. A mesma Noruega é a principal financiadora do Fundo Amazônia. Confrontou Temer com o desmatamento crescente após uma década de redução e vai tirar 170 milhões da sua doação para o povo da floresta, para o povo brasileiro. O aumento de 29% no desflorestamento, algo como 128 campos de futebol por hora, é pauta do agronegócio, mineração e grilagem, que não aceitam regras para o lucro. Além dos crimes ambientais, estes setores são responsáveis por crimes contra os direitos humanos dos povos tradicionais, como os indígenas, quilombolas, povos da floresta e assentados da reforma agrária. Apenas um empresário do setor envolvido em ilegalidades fiscais e sanitárias financiou 1/3 desta casa, onde não há nenhum indígena. As mulheres estão subrepresentadas, os negros estão subrepresentados. Só temos a deputada Benedita da Silva. 9 terras indígenas prontas para serem criadas entre as 21 que a presidenta Dilma deixou dormir na sua mesa para atender o agronegócio, foram devolvidas à fase inicial de estudos. O governo diz que não tem dinheiro, mas distribui fortunas em favores aos amigos. A FUNAI está desmontada. O presidente Antônio Fernandes Toninho Costa foi demitido após denunciar a ingerência da bancada ruralista e loteamento de cargos técnicos. A delegação da União Europeia tenta dialogar com o governo brasileiro para amenizar as agressões aos índios que voltam às suas terras tradicionais, sem sucesso, porque já está no 3º ministro da Justiça do governo Temer. A CPI da FUNAI e do INCRA, controlada por ruralistas, em vez de apresentar soluções para garantir os direitos constitucionais dos indígenas, de quilombos e assentados da reforma agrária, apresenta relatório que criminaliza os que exercem seus direitos. Por isso, a violência cresce, senhor presidente. 9 trabalhadores rurais foram assassinados no município de Colniza, no Mato Grosso. Os índios Gamela do Maranhão foram atacados a tiros em Minas Gerais. Ataque ao quilombo de Marobá dos Teixeiras.
No Pará, foram assassinados a presidente da Associação de Moradores do Assentamento 1º de Janeiro, Cátia Martins, e o trabalhador rural Etevaldo Soares Costa. O militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Valdomiro Costa Pereira, foi assassinado no hospital, onde se recuperava de outro atentado. 10 trabalhadores rurais foram chacinados em Pau d'Arco, também no Pará. O povo gavião da aldeia Rubiácea, no Maranhão, é vítima de violência dos madeireiros ilegais na terra indígena Governador. No sábado, a líder quilombola Maria Trindade da Silva Costa, de 68 anos, foi assassinada no município de Moju, no nordeste do Pará, e o poder público é omisso. A Floresta Nacional do Jamanchim seria reduzida em 720 mil hectares. A repercussão negativa impôs o veto do presidente às vésperas da viagem internacional. O agronegócio pretende criar um estoque de terras para vender às multinacionais. Contrariando os ruralistas, os latifúndios ocupam mais área do que as unidades de conservação, 28% contra 27% para uns poucos proprietários. Um processo de desnacionalização que põe em risco a soberania do país e nossa segurança alimentar, enquanto milhões ficam sem terras, entre eles os indígenas e quilombolas. A cada medida, o governo penaliza a classe média trabalhadora, como faz com a reforma trabalhista. A da Previdência vai quebrar o sistema público e arrumar clientes para o mercado privado. Vamos barrá-la pela mobilização nas ruas. Se for aprovada, penalizará duramente servidores públicos, trabalhadores da iniciativa privada, mulheres e jovens em especial. No último ano, 1.200.000 trabalhadores perderam seus empregos com carteira assinada. A maioria percebe que sua situação econômica piorou. Enquanto a Irlanda reestatiza bancos e empresas para recuperar sua economia, o governo Temer segue o receituário falido do Estado mínimo e das privatizações. Correios, Infraero, os bancos públicos estão ameaçados. A saída da crise, presidente, está na política, à esquerda, no exercício pleno e soberano da democracia. Aqueles que dizem que não existe mais esquerda é porque são da direita, são contra a maioria do povo brasileiro. A Executiva Nacional do Partido Socialista Brasileiro decidiu apoiar a renúncia do presidente Michel Temer para acelerar a solução à crise ética de governabilidade, apoiar os pedidos de impeachment, apoiar a PEC 227 de 2016 para fazer eleições diretas em caso de dupla vacância do cargo de presidente da República. O Partido Socialista Brasileiro está ao lado da população, por isso é contra as reformas trabalhista e previdenciária. Propomos reformas política, tributária, agrária, educacional e dos meios de comunicação que sejam redistributivas, promotoras de justiça e de igualdade socioeconômica. Reafirmamos isso em Programa Nacional de Rádio e TV na semana passada, o Partido Socialista Brasileiro. A campanha pelas diretas já congrega todos aqueles que querem uma saída democrática, independente de partido. Coordenada pelo senador Capi, agrega o PCdoB, o PSOL, o PT, o PDT, PSB e políticos de todos os partidos. Nos somamos a artistas, intelectuais, formadores de opinião e movimentos sociais. Temer tem a maior rejeição de todos os presidentes nos últimos 28 anos. 85% rejeitam as reformas, 93% querem resolver a crise pela democracia com um voto direto, livre e soberano. E depois da escolha do novo presidente, teremos que revogar a legislação aprovada
neste duro período que põe em risco a segurança econômica e social e a soberania. As trabalhadoras e os trabalhadores vão parar o Brasil nesta sexta-feira. No Amapá, vamos nos concentrar na Praça da Bandeira, às 8 horas da manhã. Às 11, marcharemos até a Praça Veiga Cabral. Fazemos ato da campanha por eleições diretas já. Nenhum direito a menos, diretas já e fora Temer. Muito obrigada, senhor presidente. Eu peço a divulgação desse meu grande expediente nos meios de comunicação desta casa.